Você crê que Deus tem uma palavra toda poderosa para o seu coração? Eu creio que sim. E eu creio que se você está aí é porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Ele vai falar poderosamente ao seu coração. Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus. É sempre um motivo de muita alegria compartilhar uma palavra que Deus ele traz ao meu coração, para que junto nós possamos entender, crescer na graça e no conhecimento e no entendimento da palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que os céus ele tem uma porção separada para ti. Livro de Salmo, capítulo de número 103, versículo de número 15 diz assim: a vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo. Versículo 16 assim: que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Louvado seja Deus. Versículo 17 diz assim: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem. Eu tenho certeza que o amor de Deus está com você, assim como está comigo, e é por causa dele, é por ele que eu estou aqui, para junto nós adorarmos o nome santo do Senhor Jesus. Siga declarando: fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve, e é Deus quem vai falar com você neste exato momento. A palavra que o Senhor trouxe para a nossa meditação está lá no livro de Ruth, onde nós vamos meditar, capítulo de número 4, e vamos adorar ao Senhor neste exato momento, e deixa Ele falar ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adore onde você estiver, a tua igreja te adora. Aleluia. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Que nós venhamos adorar ao Senhor Jesus, porque o reino dele é eterno, ele não muda, ele é imutável, ele é soberano, ele é todo poderoso. Ele sempre sabe e tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão. A palavra do Senhor vem dizer que tudo está sujeito à ordem do Senhor. Sem Ele nada do que foi feito teria sido. Por isso, declare que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Rei da Glória, que Ele é merecedor sim de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor, que o reino dele é eterno, que a sua misericórdia dura para todo sempre, que a misericórdia dele é a causa de você e eu não sermos consumidos. Como é bom adorar e como é bom exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Como é bom entoar cânticos de louvores ao hino, aleluia, ao nosso Deus. Declarando que Ele vive, declarando que Ele reina, entendendo que enquanto nós o adoramos, louvado seja Deus, a palavra dele se cumpre, a palavra dele se estabelece, a palavra dele vem sobre nós, quebrando todo o mal, toda a cadeia, toda a sentença maligna, toda a maldição, todo o projeto, oh aleluia, do adversário. O Senhor lança por terra. Glória a Jesus. É muito importante você entender que é preciso adorar o nome santo do Senhor Jesus a todo tempo. Por isso que a palavra do Senhor vem dizer: adore-o, adore-o, adore, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Por isso eu te convido a adorar. Teu reino é sempre eterno,
firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Declare que você é a igreja do Senhor e que você o adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Declare que a sua casa também, que a sua casa o adora. Glória a Jesus, porque Ele é bom, Ele vive, Ele reina e Ele tem cuidado de nós. E que cuidado maravilhoso do Senhor. É com mão poderosa, é com mão soberana, é com mão, louvado seja Deus, de Pai, de Abba. Uma mão de cuidado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o cuidado de Deus sobre mim e sobre você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós podemos ver no tempo de chuva o quanto os pássaros, os animais que são mais leves, eles procuram refúgio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eles percebem que a tempestade ali está se formando pela densidade do vento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você começa a perceber que num dia de sol normal, ao cair da tarde, essas aves, elas estão mais acesas, elas estão mais visíveis. Mas quando o tempo muda, cadê esses bichinhos? Cadê? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essas aves, elas se refugiam. Elas procuram abrigo em um local, louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde elas possam se abrigar aí da tempestade e do vento. E não é diferente comigo e contigo. Procure abrigo no Senhor. Procure, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esse refúgio na presença de Cristo. Os pássaros, eles têm uma dicção, eles têm um saber do próprio Deus, que é liberado ali, e nós podemos perceber que eles se refugiam. E enquanto eu louvava aqui, o Espírito Santo me trouxe a lembrança, porque hoje choveu um pouco aqui na nossa região, e ao cair da tarde a gente sempre vê muitos pássaros, muitas das vezes migrando, tentando ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se resguardar do período da noite, porque vai sair do período do dia para a noite. Mas hoje foi diferente, porque esses pássaros, eles não se movimentaram como de costume pelo refúgio da noite, mas eles já haviam se movimentado pelo refúgio da chuva. E eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo, ele é esse abrigo para mim e para a sua vida. E você também pode se refugiar no Senhor, e Deus vem dizer para você que Ele também te espera a todo tempo, a todo momento, que você venha se refugiar nele. Como nós falamos anteriormente, nós vamos meditar na palavra que está lá escrito no livro de Ruth, capítulo de número 4. Tem uns dias que Deus ele vem falando um pouco a respeito dessa palavra do meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você. Está lá no livro de Ruth, capítulo 4, e diz assim, versículo de número 13. Boaz casou-se com Ruth, e ela tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. Louvado seja Deus. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor, louvado seja Deus, do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança, celebrando o seu nome, disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. E diz assim, versículo 18, a genealogia de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Hezron,
Hezron gerou Ram, Ram gerou Abinadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmo, Salmo gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E da raiz de Davi, a palavra do Senhor vem dizer que veio aí o Senhor, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Conselheiro, aquele que vive e que reina. E eu gostaria de compartilhar com você essa palavra que está no livro de Ruth. A Bíblia vem falar a respeito de onde nós começamos a ler de um casal, onde a moça se casa com o nome por nome de Boaz. E esse rapaz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele é parente mais próximo do seu marido. Mas antes eu vou voltar um pouquinho no contexto da história para que nós venhamos a entender aquilo que o Espírito Santo quer nos entregar neste exato momento. Nos diz a palavra que no versículo, aleluia, de número 14 diz assim: as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o seu Deus, que hoje não a deixou sem resgatador. Nos diz a palavra que Noemi, ela era, louvado seja Deus, da região de Jerusalém, ali onde tinha, da região de Belém, onde tinha a casa do pão. E Noemi, ela vai para um local chamado Moabe, junto com a sua família, e quando chega lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos diz a palavra que os filhos de Noemi, eles se casam com duas mulheres estrangeiras, e logo depois, louvado seja Deus, o marido de Noemi, os filhos, eles vêm a falecer. Nos diz a palavra que Noemi, ela volta para a terra de Belém, ela retorna de Moabe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com sua nora por nome de Ruth. E nos diz a palavra que Noemi, ela volta sem perspectiva, ela volta enlutada, Noemi, ela volta entristecida porque tudo que ela tinha, ela havia perdido na terra de Moabe. Mas nos diz a palavra que no versículo de número 14 assim: as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. E por que que as mulheres daquela cidade vai dizer isso? As mulheres vão relatar porque as mulheres sabiam do que tinha acontecido. Nos diz a palavra que Noemi, ela tinha ido para uma outra cidade, porque na terra de Belém estava havendo falta de pão. E nos diz a palavra que o marido ali de Noemi, ele sai para a terra de Moabe e faz algo que Deus não orientou. E porque ele faz algo que Deus não orientou, eles pagam um alto preço. Nos diz a palavra que Noemi, ela volta sem filho, ela volta sem marido, mas ela vem com uma nora, com uma daquelas mulheres que casou com um dos seus filhos. E nos diz a palavra que a sorte de Noemi, louvado seja Deus, visivelmente falando, iria ser morrer talvez solitária, sem ninguém, sem filho, sem neto, sem descendência e sem herança. Mas o Deus que me trouxe aqui veio dizer para mim e para você que assim como ele mudou a sorte de Noemi, ele muda a sua também. Nos diz a palavra que o destino de Noemi seria ser, louvado seja o nome do Senhor Jesus, alguém solitária. Mas nos diz a palavra que Deus, ele sabia quem era Noemi. Nos diz a palavra que Deus, ele não deixa Noemi sem resgatador. Aí a palavra vem dizer que Noemi, então, ela tem uma nora por nome de Ruth. E essa nora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vem casar com um homem por nome de Boaz. Nos diz a palavra que quando alguém da família falecia, um parente mais próximo tinha que resgatar. Nós vamos ver um pouco dessa lei lá no livro de Levíticos, no tempo de Moisés. A lei, louvado seja Deus, do resgatador, do remidor. Que vem falar que quando alguém não poderia cumprir o seu papel, outra pessoa teria que cumprir. E a Bíblia vem dizer assim, versículo de número 25, do livro de Levíticos, versículo 25 diz assim: se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá resgatar aquilo que o seu compatriota vendeu. Se contudo um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la. Nos diz a palavra que Deus, ele sempre se preocupou, louvado seja Deus, em resgatar aquilo que se há perdido, aquilo que talvez para muitos não tenha valor.
Nos diz a palavra que Noemi, ela volta para a sua terra de origem natal, mas ela não tem recursos. Ela perdeu os filhos, ela perdeu todos os bens, tudo que tinha. Mas nos diz a palavra que Deus levanta ali um resgatador, um remidor. E Deus vem dizer para você que a história não acabou, não é o fim, que Ele tem sim uma saída, que Ele é o Deus que muda a sorte. A palavra vem dizer que aquela mulher, ela estava enlutada, ela havia perdido o marido, ela havia perdido 2 filhos, ela havia voltado para a sua terra de origem natal, mas ela estava sem nada. Nos diz a palavra que ela volta sem perspectiva nenhuma. Nos diz a palavra que tudo que ela tinha ali era uma nora. Mas a palavra vem dizer que as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. E o Espírito Santo, Deus, Jesus, Ele é esse resgatador, que te resgata de toda situação difícil, que não te deixa sozinho. Que embora pareça que a sorte vai ser aquela dali, imagine só se alguém já de avançada idade, que já tinha casado, já tinha filhos, que já tinham se casado, iria poder ter filhos mais. Mas nos diz a palavra que Deus permitiu que uma moça por nome de Ruth, que era a sua nora, ficasse no cenário. E dali um parente mais próximo pôde resgatar as terras de Noemi e pôde resgatar também ali, louvado seja Deus, a esposa do filho de Noemi. Pelo que Noemi passou a ser, louvado seja Deus ali, mãe daquela moça. Deus vem dizer para mim e para você que Ele é o Deus, que Ele muda cenário, que Ele muda contexto. Parecia que a história de Noemi ia acabar daquela forma, sem ela ter um descendente. Parecia que a história de Noemi iria acabar ela sendo solitária. Mas nos diz a palavra que Deus levanta um resgatador para a vida de Noemi. E Deus que me trouxe aqui, Ele vem dizer para você que Ele também levanta um resgatador na sua vida. E o que é esse resgatador? É alguém que faça aquilo que você não pode fazer. É alguém que resolva algo que você não pode resolver. É alguém que Deus conhece, que sabe que vai te ajudar em uma determinada situação. Nos diz a palavra que Boaz era um parente próximo, mas havia um outro mais próximo. E nos diz a palavra que ali foi feito um acordo. Tinha tudo para que Noemi saísse perdendo. Mas Deus não deixou. Por quê? Porque Deus é especialista em resgate. Deus é especialista em tirar do fundo do poço. Deus é especialista em dar a mão. Deus é especialista em não te deixar sozinho no cenário. Visivelmente, quando Noemi chegou naquela cidade, todos tiveram que saber o que tinha acontecido em Moab. Que Noemi tinha perdido seu esposo, os seus filhos, tinha voltado para a terra de Belém, sem nenhuma provisão, sem nenhuma condição. Mas nos diz a palavra que Noemi, ela voltou para a casa do pão. Quando nós retornamos, quando nós nos lançamos na presença do Senhor, Deus é o Deus que Ele providencia um resgate. Humanamente falando, Noemi era uma viúva, sem filhos, sem recursos, e Deus mudou a sorte. Nos diz a palavra que a nora que ficou com ela, que era mulher de um dos seus filhos, a quem também faleceu, casa com um parente próximo, a quem Deus permite resgatar. E Deus vem dizer que Ele é o teu resgatador. Ele vem dizer que tudo aquilo que parece que é perdido, tudo aquilo que parece que não vai ter volta, tudo aquilo que parece que a sorte foi traçada, Deus vem dizer que a sua sorte está no Senhor. Parecia que a sorte de Noemi não iria mudar. Parecia que Noemi não iria ter mais ninguém. E a Bíblia vem falar que os filhos são herança do Senhor. Então, é como se fosse uma vergonha para Noemi naquela época. Não ter filhos, não ter netos. Mas nos diz a palavra que Deus levanta alguém. E Deus vem dizer que Ele é o mesmo Deus. Que Ele é esse remidor, esse resgatador. E nós vamos ver essa lei do remidor na época ali do tempo de Moisés, onde, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jesus estava ensinando já acerca de que Ele iria vir para redimir a mim e a você dos nossos pecados.
Nos diz a palavra que Ruth então tem um menino e diz assim: as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará uma nova vida e sustentará na velhice, pois o filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Olha só o que Deus faz. Deus, ele deu um neto para aquela mulher que já não tinha mais filho. Será que você pode entender o grau da impossibilidade que Noemi tinha, humanamente falando? Porque a Bíblia vem dizer que para Deus nada é impossível. Aquela mulher não tinha mais filho, mas a Bíblia vem dizer que ela ganha um filho neto. Por quê? Porque Deus, ele conhecia, né, a história de Noemi, assim como ele também conhece a sua história. E Deus vem dizer que assim como ele mudou a sorte, assim como ele não deixou a história terminar daquela forma, de que forma? Triste. Nós vamos ver que pode até ter começado de uma forma triste, mas não foi de uma forma triste que terminou. Nos diz a palavra que Noemi, ela teve que superar aquela perca, sim. Muitas das vezes nós vamos ter que superar situações difíceis. Tem coisas que muitas das vezes não voltam atrás, como nesse contexto de Noemi. Mas Noemi seguiu, Noemi prosseguiu, Noemi avançou e Deus trouxe algo novo. Deus está dizendo: será que não vês que eu estou fazendo algo novo? Se firme em mim, acredite que eu sou Deus que muda sorte. Nos diz a palavra que Deus deu ali um menino. E tudo aquilo que aconteceu diz assim: glória a Jesus. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. E as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. E a Bíblia vem dizer que Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi. Olha só o tamanho do milagre que Deus, ele fez. Uma mulher que tinha perdido toda a perspectiva de ser mãe ou vó. Nos diz a palavra que Deus então traz ali alguém de origem. Louvado seja Deus, que vai anteceder a genealogia de Jesus. Sabe o que Deus está querendo dizer para você? Que é nas maiores impossibilidades que Deus, ele faz os maiores milagres. E eu vou repetir porque o Espírito Santo, aleluia, está querendo falar profundamente no coração de alguém. É nas maiores impossibilidades que Deus faz os maiores milagres. Aquela mulher não tinha mais filho, não tinha mais marido, mas Deus levantou um resgatador. Deus levantou alguém para que pudesse casar com sua nora, que a tinha como mãe, para que ela pudesse ter de novo alegria, para que ela pudesse ter aquilo que ela tinha perdido. E Deus está dizendo que Ele é o resgatador, que Ele é o teu remidor, que Ele levanta assim alguém se preciso for. No cenário aqui foi preciso Deus levantar um homem por nome de Boaz, para que pudesse se casar com Ruth, para que Ruth pudesse gerar um filho, para que Noemi pudesse ter uma descendência. E o interessante é que essa descendência vai entrar na genealogia de Jesus. Eu acho interessante que a Bíblia, ela é bem clara quando ela enfatiza, quando ela mostra, e tem um porquê. A Bíblia diz diz assim: glória a Jesus. E o nome do menino foi Obed, e este foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi. Eu acho interessante que Deus, ele mudou a sorte. Deus, ele não deixou que a história terminasse, talvez como muitos acharam, ou talvez até como muitos desejaram que terminasse. Nos diz a palavra que Noemi, ela voltou para Belém, e ela voltou com um cenário de luto, ela voltou com um cenário de dor, ela voltou com um cenário onde não tinha perspectiva alguma. Mas o Deus que resgata histórias,
o Deus que resgata, o Deus que é remidor, o Deus que cura, o Deus que transforma. Ele transformou aquela história de uma história de luto para uma história de vida, para uma história de renovo, de nascimento. E nós vamos ver que dali por diante foram nascendo filhos e crianças. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E veio Davi. E Deus está dizendo: creia, não desista, que eu posso redimir a tua história, que eu sou o teu resgatador. Deus vem dizer para mim e para você, assim o que está escrito lá em Ruth, capítulo 4, verso de número 14, diz assim: louvado seja o Senhor que hoje não o deixou sem resgatador. Deus vem dizer para você que Ele não vai te deixar sem resgate. Sem resgate de quê? Desta situação. Que muitas das vezes você possa se encontrar, que muitas das vezes possa parecer que não tem mudança. Imagine só alguém de avançada idade que tinha perdido filho, que tinha perdido esposo, que não tinha uma perspectiva mais ali de um futuro. Mas nos diz a palavra que Deus, Ele trouxe um novo futuro. E assim eu creio que também será na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus é o Deus que Ele resgata. Resgata o quê? Aquela história que parece que não pode mais mudar, que parece que a sorte é aquela ali e ponto e acabou. Parecia, apenas parecia, que Noemi não mais teria descendência. Poderia até parecer que iria acabar ali nela mesmo. Mas Deus vem dizer para mim e para você que assim como Ele mudou a sorte, assim como Ele resgatou, Deus, Ele fez um resgate de quê? Ele fez um resgate de descendência aqui no contexto. Deus, Ele fez um resgate de alegria, um resgate de vida. Porque imagine alguém viver ali, louvado seja Deus, sem as pessoas que amava, simplesmente voltando para a sua terra de origem, sem nada, sem nenhuma perspectiva. E nos diz a palavra que Deus fez algo tremendo na vida daquela mulher. Se você ler a história, louvado seja Deus, de Ruth, na verdade o livro fala livro de Ruth, mas o contexto todo se dá por intermédio de uma família, dessa moça por nome de Noemi, e um dos filhos de Noemi se casa com Ruth. Mas nós vamos entender que esse contexto é o próprio Jesus dizendo: eu sou o resgatador da alma de vocês, da vida de vocês. Sou eu que pago o preço, louvado seja Deus. Eu me fiz o parente mais próximo. Eu me fiz homem, desci, para que vocês pudessem ter direito à remissão, à salvação. Deus é o Deus que Ele resgata e Ele muda toda a história. A história de Noemi foi mudada. E se você crer e acreditar, confiar no Senhor, assim como Deus mudou a história de Noemi, assim como Deus mudou a sorte, Deus, Ele muda a sua também. Nos diz a palavra que ela cria o menino. E diz assim: Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. E as mulheres da vizinhança celebraram e disseram: Noemi tem um filho. Sabe o que é uma pessoa viúva, perdeu 2 filhos? A palavra nos diz que a família de Noemi morreu na terra de Moab. E o contexto vem dizer que Noemi tem o quê? Um filho. Eu acho interessante que ela pode até ter perdido, mas Deus é o Deus que Ele restitui, que Ele restaura. E Deus, Ele trouxe uma alegria para a vida de Noemi de novo. Deus, Ele trouxe algo que ela pudesse celebrar, que ela pudesse se alegrar. E menino aqui no contexto, simbolicamente falando também, pode trazer para a sua vida sonho. Porque menino, ele traz ali, aleluia, um pensamento de crescimento,
Uma criança, ela precisa crescer. E Deus vem dizer para você que é Ele que traz aquilo que Ele também dá o crescimento. Nos diz a palavra que Deus, Ele pôs o menino no colo de Noemi. Existia ali uma situação totalmente contrária. Humanamente falando, aquela mulher iria morrer solitária. Mas Deus que resgata, Deus que conhece coração, Deus que sonda a esquadrinha, não permitiu. E Ele resgatou Noemi do fundo daquele poço a qual ela estava. E que poço era esse? De tristeza, de dor, de lamento, de luto. Uma situação triste. Mas nos diz a palavra que Deus, Ele não deixou a história de Noemi terminar em fracasso. Que Deus te abençoe poderosamente. Receba essa palavra na tábua do seu coração. E eu quero orar contigo neste exato momento. Livro de Ruth, capítulo de número 4, que vem dizer que Deus, Ele muda a sorte de uma moça que tinha ficado viúva e tinha perdido os seus 2 filhos. Voltou para a sua terra de origem natal sem nada. E Deus ali faz com que alguém, louvado seja Deus, venha redimir a sua história. Faz com que alguém faça algo para que aquilo não terminasse da forma como parecia que iria terminar. Querido Deus, muito obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus, porque somente o Senhor para mudar sentenças, para quebrar, meu Pai, sentenças. Somente o Senhor para transformar, meu Deus, em alegria a tristeza. Somente o Senhor para tirar, meu Deus, aleluia, do nosso cenário aquilo que não nos causa alegria. A palavra do Senhor vem dizer, meu Deus, que Noemi, ela não tinha ali mais uma perspectiva. A sorte de Noemi, humanamente falando, estava traçada, mas na tua presença, meu Deus. Toda a sorte humana, meu Deus, é quebrada para que entre a sorte divina. E nós cremos na palavra do Senhor que diz que o Senhor resgata. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, resgate, meu Deus, aquilo que precisa ser resgatado. Traga de volta, meu Deus, a alegria. Coloque, meu Deus, no colo dessa pessoa, nas mãos desta pessoa, meu Deus, o milagre a qual ela precisa. A palavra do Senhor vem dizer, meu Deus, que Noemi segurou no colo, meu Deus, um menino por nome de Obed. Ó Deus amado, que ela recebeu ali um filho e muitos puderam dizer. Eu creio, meu Pai, que as mesmas bocas que disseram, meu Pai, sobre a tragédia, sobre o que tinha acontecido, foram as mesmas bocas que disseram a respeito do milagre. Meu Deus, eu creio que assim como o Senhor, meu Pai, aleluia, permitiu que vidas vissem o que tinha acontecido, mas que também depois comentasse do milagre que o Senhor tinha feito, assim seja na vida da pessoa que ouve esta palavra. Que o Senhor faça, meu Deus, como o Senhor fez na vida, meu Deus, aleluia, de Noemi. Resgate, meu Deus, essa história, tire a dor, tire o luto. Tire, meu Deus, aleluia, a tristeza e coloque a alegria. Nos diz a palavra, meu Deus, que Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Davi. E nós vamos ver ali a genealogia de Davi, meu Deus. Nós vamos ver que algo maravilhoso aconteceu, meu Deus, naquele contexto para que o teu nome fosse glorificado. Porque sempre é a respeito de ti e não de nós. Como está escrito, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E assim nós te agradecemos porque nós cremos que como o Senhor restaurou a sorte, meu Deus, aleluia, de Noemi, o Senhor também resgata e restaura a nossa sorte, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente, fica com esta palavra. Se você sentiu a presença do Senhor por intermédio deste vídeo, compartilhe e deixa teu like para que assim o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo que você aprova e me ajude na obra missionária e que o Senhor possa te abençoar e te retribuir, em nome de Jesus. Amém.